Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Estarmos nesta parte da liturgia trazendo a palavra de Deus nesta manhã de domingo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, ou melhor dizendo, confundi com o texto da introdução. Texto de Mateus, evangelista Mateus, capítulo 16. Verso 13. Mateus 16, verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias e outros Jeremias e algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos ao verso 21. Desde esse tempo começou Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos ao verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos. Que privilégio, que alegria, que regozija em nossos corações é neste momento podermos pregar a tua palavra. Hoje a minha vida, os meus sentidos, a minha voz, minha mente, meus olhos, meus ouvidos, para estar executando, pregando a tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Edificando como pedra pelo poder da tua palavra e edificando vidas, pedras vivas, Pai Santo, para que o teu edifício, o edifício que vai glorificar a Cristo, possa ser construído na vida de cada um de nós, que ouvimos, atentamos na tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Clamamos-te, ó Pai, com o fogo do teu Espírito repreendei, afugentai, afastai toda a hoste das trevas, todo espírito maligno, contrário à pregação da palavra, em nome do Senhor Jesus, que todo mal parte em retirada. Abençoe as nossas vidas, Senhor Jesus, que possamos fazer parte do teu reino, que possamos, Pai Santo, entregar a ti tudo, Pai Santo, que for possível, pelo poder do Espírito Santo, meu Deus, em nossas vidas, diante da tua vinda gloriosa, temos o que apresentar a ti. Te suplicamos a ação do Divino Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Suplicamos ver-te face a face. Revela-te a nós, Senhor Jesus Cristo, por meio da tua palavra, pois queremos te adorar para sempre. Nos envolva com o poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã glorificamos o Pai, glorificamos o Filho, glorificamos o Santo Espírito. Amém. De tempos em tempos é muito importante nós reafirmarmos aquilo que verdadeiramente somos, para nós mesmos e para Deus. Uma coisa bem certa, Deus, sendo onisciente, Ele nos conhece todas as entranhas, Ele sabe quantos fios de cabelo temos na cabeça.
Ele sabe tudo e nada pega a Deus de surpresa. Tudo que vai acontecer, até mesmo o transcorrer dessa mensagem, o nosso Deus já sabe. Que vai sair de minha boca, o Senhor já sabe. Mas é muito importante nós nos reafirmarmos em confissão de fé, o que verdadeiramente somos. É muito importante para alcançarmos a salvação, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É muito importante confessarmos que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele se afirmou que o Filho de Deus se manifestou em carne e sangue para destruir e desfazer as obras do diabo. É muito importante em nosso viver professarmos a palavra e também, de certa forma, vivenciarmos, crendo que sem santificação ninguém verá Deus. Para fazermos parte do reino de Deus, é necessário termos intimidade com Deus, santificação, nos abstermos da cultura pagã desse mundo e nos dedicarmos a Deus. Veja que no último versículo do capítulo 16, veja que o Senhor Jesus Cristo afirma: em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Já no capítulo 17 você encontra aí, logo no primeiro versículo, Pedro, Tiago e João, esses três discípulos que tinham intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Antes do Senhor Jesus Cristo ser morto, eles tiveram o privilégio de ver o Senhor Jesus Cristo transfigurado em seu corpo de glória, de poder em glória. Ele foi envolvido pelo Espírito do Altíssimo, a nuvem de glória, o Shakam de Deus, o envolveu, suas roupas ficaram resplandecentes, e o Senhor Jesus Cristo transfigurado explicitou diante dos olhos dos discípulos o seu corpo glorificado. Veja que quanto mais nós temos intimidade, nós vamos reafirmando o nosso posicionamento, alinhamento com as coisas de Deus, o nosso Deus vai transmitindo intimidade para as nossas vidas, como Enoque, que andava com Deus, e Deus lhe revelou mistérios, profecias que se cumpriram e que se cumprirão na segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Noé também andava com Deus, e Deus lhe revelou o juízo e utilizou ele como parte da profecia, pois ele construiu a embarcação que salvou a ele, sua esposa, seus filhos e suas noras. Então, quanto mais temos intimidade, mais Deus revela-se a nós, como revelou. Então veja que é muito importante nós, assim, confessarmos que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas, nos submetermos a Ele. Quem quiser vir após mim, como foi afirmado também no capítulo 16, quem quiser vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se, abstenha-se, tenha Senhor Jesus como seu Senhor, viva em santidade, abstenha-se da cultura, dos costumes deste mundo e siga o Senhor Jesus. Não se esqueça de também tomar a cruz, porque o Evangelho envolve muitas vezes tomar sobre as nossas costas a cruz de Cristo. Obras maiores nós realizaríamos, assim disse o Senhor Jesus antes de partir aos seus discípulos. Obras maiores que as minhas vocês vão realizar pelo Espírito que vai me ressuscitar dentre os mortos. Mas também algumas mortes horrendas, alguns deles haveriam de passar. Muitos dos discípulos tiveram mortes horrendas devido ao tamanho da cruz. Nosso Deus prepara alguns dos seus servos especiais para o sofrimento, como Deus revelou isso a Ananias. Deus revelou para Ananias: vai na rua direita e ministra a cura sobre Saulo de Tarso. Este é vaso escolhido por mim para sofrer por amor ao meu nome. Tomar a cruz significa tomar sobre os nossos ombros a responsabilidade de declararmos que somos cristãos. No mundo de cultura pagã, esquerdista, progressista, como nos dias de hoje, você se reafirmar como um cristão, você vai encontrar hostilidade. Veja o intento do mal em fechar as igrejas e impedir a comunicação dos cristãos na plataforma do YouTube. Nós podemos sentir parcialmente o ódio e
o ranger de dente dos inimigos do Evangelho. Então tomar a cruz é enfrentar esses desafios. Sofrer por amor a Cristo, enfrentar a vergonha, o escárnio, ser participante das aflições de Cristo. Como eu falei, no início dessa mensagem é muito importante reafirmarmos o nosso posicionamento com Cristo. Quem Cristo é na nossa vida. Veja que no capítulo 16, o ponto geográfico, local onde eles estão, vai trazer algumas revelações. Principalmente quando vamos atrás de algumas notas arqueológicas sobre esta região. Veja que o Senhor Jesus Cristo busca, em intimidade com os seus discípulos, fazer com que cada um deles confesse. Cada um dos discípulos confesse quem verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. Nessa região de Cesareia, num tempo mais antigo que este, destacado no texto, haviam cultos terríveis a Baal, o deus da fertilidade, que trazia a falsa prosperidade de chuva e prosperidade para a agricultura, para o gado. Baal, o deus das condições climáticas. Depois, posteriormente, os gregos dominaram aquela região. A cultura greco-romana substituiu o culto a Baal pelo deus Pan. Até hoje existe lá algo terrível neste deus Pan, essa junção híbrida de homem e bode, de demônios. Cultura do deus Pan existia nessa região. Veja que até a época do Senhor Jesus Cristo ainda existiam adoradores do deus Pan, adoradores do deus Baal. E se olharmos para os dias de hoje, está cheio de gente adorando o Pan, está cheio de gente adorando o deus Baal. Da palavra Pan, deste deus, metade homem, metade bode, surge a palavra pânico, né? Como as pessoas podem adorar um Deus que traz pânico e temor para as pessoas? Muitas vezes, alguns adoram o Deus Pan porque ele vem transvestido no coração de muitas pessoas pela falta de roupa, disfarçado pela falta de roupa na festa do carnaval, a festa que exalta a carne. Então muitos aí adoram, muitos se reafirmam e querem nos dias de hoje. Nós queremos cultuar a carne. O nosso Deus é a carne, o nosso Deus é o hedonismo, o nosso Deus é Pan. Nós queremos adorar a Pan. E o Senhor Jesus Cristo vem nessa mesma região e afirma: quem eu sou para os seus discípulos? Eu sou o Senhor, o único Deus. Veja, versículo 16, 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns os profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então veja que na multidão dos judeus o Senhor veio para os seus, o Senhor Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Veja que a associação dos sinais que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo, os milagres, as curas, expulsão dos demônios, faziam com que eles associassem a simplicidade das vestes do Senhor Jesus Cristo e a sua humildade a muitos dos profetas cheios dos frutos do Espírito Santo. Associavam a João Batista, que foi o maior dentre todos os profetas, nascido de mulher. Associavam ao Jeremias, que era um homem de vida consagrada ao Senhor. Associavam a vários profetas, João Batista, Elias, Jeremias, né? Com certeza associavam Elias porque o Senhor Jesus controlava as condições climáticas, né? O Senhor Jesus Cristo andava sobre as águas. Isso tudo era notório, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, mas as informações eram assim disseminadas de boca a ouvido, de boca a ouvido, de boca a ouvido, até chegar a massificação das pessoas comparando, contrastando. Havia ainda algumas dúvidas que o Senhor Jesus verdadeiramente era o cumprimento do Filho de Deus assumindo natureza humana, cumprindo Isaías 61, o Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Existiam dúvidas, mas aquela grande massa de gente estava seguindo a Jesus, tão somente, grande parte deles, um grande percentual, pelos sinais. Havia uma necessidade de reafirmar no coração
dos mais próximos, dos mais íntimos, daqueles que são servos, que abandonaram tudo para seguir a Jesus. Pedro, Tiago lá abandonaram sua empresa pesqueira, os outros abandonaram suas atividades, Mateus abandonou suas atividades para seguir ao Senhor Jesus Cristo. É muito importante para cada um de nós, como pastores, servos, diáconos e tantos outros oficiais dentro da casa de Deus, reafirmarmos essa confissão de fé em nossas consciências, porque o diabo vai tentar confundir em certo estágio, em certo tempo do nosso processo de caminhada com o Senhor Jesus. Muito cuidado, que tem certo que começa muito humilde, cuidando das coisas de Deus, lava banheiro, cantando, louvando a Deus, de repente é tocado, porque a pessoa vai trabalhando, vai prosperando, vai recebendo influência da cultura desse mundo, das práticas desse mundo, faz uma faculdade, de repente a pessoa é infectada com o espírito toyotista e começa a querer introduzir técnicas empresariais de controle, de gestão dentro da igreja. E aí deixa de ser pastor e passa a ser um gerente, supervisionando, controlando a vida das pessoas. Outros põem política aí e a mensagem vira... Parece uma ideologia marxista, comunista, que fica falando de desigualdade social, de injustiça social, de conflito de classe. Cristo rompeu com os negócios de conflito de classe. Todos são um. A única etnia que existe é a humana. E a cruz de Cristo transpassou a barreira que existe entre as etnias, tornando um só povo adorador do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado para que essas culturas pagãs se infiltrem no processo da nossa vida e nós percamos o foco. Assim como aquela mulher perdeu a dracma dentro de casa, alguns podem perder Jesus dentro de si mesmo. A familiaridade com a arca do Senhor fez com que Uzá colocasse a mão ali, tentando impedir que a arca caísse do carro de boi, e ele foi fulminado. A familiaridade, o desprezo muitas vezes, a negligência dos filhos lá de Adab e Abiú, lá de Eliezer, os sacerdotes, entraram na presença do Senhor embriagados, negligentemente, e foram mortos, fulminados. Nós temos que tomar cuidado. Quem é Jesus para nós? Jesus não é simplesmente um profeta, não é um mito fundador da empresa. Está cheio de diabo enganador, disfarçado de Jesus hoje. Está cheio de gente usando o nome do Senhor Jesus e realizando sinais, porque os sinais acompanham os que creem. Quem crê, o poder de Deus, baseado na palavra e na fé daquele que invoca o Senhor Jesus, ocorre. Mas veja que alguns falsos mestres estão usando o poder de Deus, o nome do Senhor Jesus, como Balaão, mas já estão condenados como Balaão. Não vão adentrar o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo aqui quer fazer essa reafirmação de quem Ele verdadeiramente é, para que nenhum deles se perca. O Senhor os amou até o fim, os 12, infelizmente. Um é o diabo, como ele disse. Um já permitiu a entrada do diabo dentro do seu coração, no caso de Judas, que era o ladrãozinho lá da bolsa de ofertas. Veja a afirmação de Pedro no verso 16. Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Veja a afirmação do apóstolo Pedro. Pedro sempre tinha iniciativa, né? Diante da tempestade. Ele é aquele que os outros estão com medo, pensando que é um fantasma. Mas Pedro é um corajoso. É meu mestre mesmo? Ele tinha confiança e fé. Me chama para que eu vá ter contigo. Note que quando ele tem essa ousadia e o Senhor fala, vem, ele sai da embarcação, os outros estão lá com medo. E em hipótese alguma, o Senhor Jesus acalma a tempestade, faz daquela tempestade um fator ali muito influente para ver se ele tinha realmente convicção e fé, ensinar a Pedro e também aos discípulos que estavam na embarcação. Nós temos que atender ao chamado do Senhor, mesmo em tribulação, mesmo que haja tempestade.
Você confirma que Jesus é o Filho de Deus que se manifestou na carne, que Ele tem todo o poder, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele opera milagre. Quando você começa a perder tudo, quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, o Senhor Jesus Cristo quer reafirmar isso para os discípulos. Que essa verdade não pode escapar das nossas consciências quando chega o dia difícil, quando chega a luta. Quando você tem uma enfermidade no dedinho do pé esquerdo, você não está conseguindo andar, mas você convive com muita fé, diz, eu tenho um compromisso com a fé, eu vou, mesmo que eu esteja com esta enfermidade, eu vou continuar a fazer a obra. Como o profeta Ezequiel, que tinha ataques epiléticos e mesmo assim fez a obra de Deus. Como Timóteo, o bispo de Éfeso, que tinha uma enfermidade gástrica, e mesmo assim fez a obra de Deus. Como o apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, e mesmo assim fez a obra de Deus. Como Eliseu, que morreu de uma enfermidade fatal, e mesmo assim fez a obra de Deus. Nada pode impedir, nada nos separará do amor de Cristo. Será tribulação, angústia, aflição? Nenhuma outra criatura, nem a morte pode nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo. Por isso é muito importante esta confissão de Pedro. Note que quando os discípulos estavam ali expressando o que as pessoas pensavam, alguns deles também, porque a memória humana, a mente humana se esquece rápido do poder de Deus. Nenhum outro profeta fez os sinais como os do Senhor Jesus Cristo. Eles lembravam daquilo e logo se esqueciam. A nossa mente consegue decorar o que foi falado há no máximo 6 segundos atrás. A mente humana é muito propensa ao esquecimento. Então, aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo vai afirmar algo que é muito importante para que a nossa fé, essa confissão de fé que fazemos hoje, esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo que fazemos hoje, jamais escape da nossa mente. Que é o quê? Veja no verso 17. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, felizardo és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui entendemos, fazendo uma ponte em Atos 1:8, para você ser testemunha de Jesus e não negar a fé que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, você precisa de poder. Poder de quem? Poder do próprio Deus, do Espírito Santo. Então o Espírito do Pai revelou para Pedro ali naquele momento, tu és o Messias, tu és o Cristo. Cristo é Messias. Messias é quem? O ungido que está revelado lá em Isaías 61. Recebeu faculdades, recebeu o poder do Pai para ministrar no corpo do Filho que encarnou, para ministrar sinais no corpo do Fernando, para realizar sinais através do corpo dos pastores, dos evangelistas, dos pastores, dos diáconos, dos servos de Deus. Porque pela limitação humana nós não vamos muito longe. Vejo Pedro com limitação humana e vejo Pedro depois do Pentecoste. Vejo Pedro ministrando sinais, corajoso, audacioso, após o Pentecoste. O Pedro ali, do período em que ele negou o Senhor Jesus Cristo, acovardado pelas suas limitações. Não que ele fosse um covarde, Pedro não era um covarde, porque ele arranca a orelha do mal. Ele foi para acertar mesmo quem ameaçava vir contra o mestre. Ele corta a orelha, ele errou, não foi para errar o alvo não, ou melhor dizendo, ele errou o alvo, porque ele foi para matar mesmo quem se aproximasse do seu mestre. Ele era corajoso, mas ele teve medo diante de uma ameaça que estava muito maior que a sua capacidade de defesa. Então precisamos do poder do Espírito Santo para reafirmarmos que Jesus Cristo é o Messias, que Ele é ungido, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, que Ele se assentou no trono das nossas consciências e que a Sua palavra vai nos pautar nos caminhos da vida. Veja no verso 18, após essa afirmação de Pedro, após a revelação que o Senhor Jesus Cristo concedeu ao seu coração, dizendo que o Espírito Santo é que lhe revelou, Veja no verso 18, também eu te digo que tu és Pedro,
E sob esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que revelação profunda, fortíssima, o Senhor Jesus Cristo revela a Pedro, pela revelação que o Espírito já havia concedido, reconhecendo quem era aquele que falava com ele, o Senhor Jesus Cristo. Veja que ele diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Temos aqui tratar-se de duas pedras. Primeiro, o nome de Pedro era Cefas, pedra, rocha deslocada, uma pedra menor. E quando fala aqui sobre esta pedra, está se referindo a uma pedra rochedo, pedra esta revelada, aqui em Daniel capítulo 2, verso 44, mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará de outro povo a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos estes reinos e substituirá para sempre, subsistirá para sempre. Como viste que uma pedra soltou-se do monte sem auxílio de mãos, esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Veja que esse texto lá no Antigo Testamento já falava de uma rocha não cortada por mãos, que haveria de vir contra os pés de uma estátua, que trazia na sua representatividade em cada parte os reinos que se estabeleceram sobre a terra. Babilônia se estabeleceu, depois se estabeleceu os Medo-Persas, depois a Grécia, depois Roma, depois uma divisão de 10 blocos econômicos, que é essa situação presente hoje de 10 comunidades, blocos socioeconômicos. E será num período como esse que o reino do Senhor Jesus Cristo será efetivamente implantado de forma brusca, destruindo os reinos pagãos desta terra, que é o reino do Senhor Jesus Cristo, que subsistirá para sempre, que não terá mais fim. Veja outra revelação de rocha, 1 Coríntios 10, quando fala que a rocha o seguia, e essa rocha era o Senhor Jesus Cristo. Pois dessa rocha, quando Moisés tocou ali pela primeira vez, emanou água para saciar a sede do povo. Veja outra revelação de rocha, em contraste com a areia dessa terra, onde o Senhor Jesus Cristo traz por ilustrações que algumas pessoas constroem a sua edificação em terreno fofo. E quando vem a chuva, quando vem a tempestade, a areia não sustenta, não fornece sustentação para aquela edificação e a casa tomba. Mas aquele que constrói a sua casa, a sua edificação na rocha, como um sábio, essa edificação vai permanecer e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Onde estamos construindo a nossa edificação? Em Cristo Jesus, a rocha, ou estamos construindo a nossa casa em areia movediça, ou em areia, ou em qualquer solo instável? Eu me lembro quando eu era pequeno lá perto de casa, começou-se uma obra, uma edificação lá no bairro da Vila Ema, e a obra sofreu uma embargação, porque os engenheiros constataram, depois de um prejuízo terrível, que aquele terreno não era apropriado para um prédio daquelas proporções. Tão terrível é. Temos que construir, pautados pela palavra de edificação na casa do Senhor. Efésios 2:20. Efésios 2:20 nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ou seja, a pedra fundamental, a pedra que vai no alicerce da casa, onde todas as outras pedras serão encaixadas para a construção do grande edifício. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Pedro, você é pequeno, você é uma pedra. Você começou muito bem, você já foi usado pelo Espírito de Deus para revelar quem eu sou. Você vai ser um fragmento de pedra e você vai transmitir o Evangelho, que vai trazer conexão, ligamento
acesso dos pecadores, que também vão se tornar pedras vivas quando aceitarem o Evangelho, e assim estarão ligados com as coisas do céu, Pedro. Isso te foi revelado, não tenha medo, que o Espírito que te revelou quem eu sou é o que vai te capacitar, e que vai me capacitar também a ir até a cruz. Note que o Senhor Jesus Cristo fala que toda a igreja de Cristo tem que estar, de certa forma, ali sustentada pela base de uma pedra que não pode morrer, que é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, o herdeiro de toda a criação. A nossa fé tem que estar pautada nas obras e nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja outra revelação que ele traz para Pedro e para os apóstolos. Edificarei a minha igreja. A primeira revelação da igreja aos discípulos: vai se formar um novo povo agora, uma nova configuração de povo de Deus. Os judeus não deixaram de ser povo de Deus, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, ainda aguardam a segunda vinda. Muitos judeus creram e fazem parte da igreja de Cristo. A igreja quer revelar e está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O inferno ainda não foi inaugurado. Nós sabemos que a besta e o falso profeta vão inaugurar o inferno. Mas existe uma sala de espera para aqueles que vão morar eternamente no inferno. É chamada de Hades. Está revelado lá em Lucas capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro. Lá estão, é uma sala de espera de tormentos, né, para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e viveram segundo a cultura deste mundo. Ali estão na sala de espera aguardando o juízo final para serem lançados definitivamente e eternamente no inferno. Então o inferno não foi inaugurado. E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vemos nos dias de hoje, em nações debaixo de ditaduras comunistas, debaixo de ditaduras islâmicas, ali os cristãos são crucificados, os cristãos são trucidados, suas mulheres violentadas. É algo terrível. E muitos dizem, olha o inferno devorando a igreja. Não, está devorando a carne da igreja, o corpo da igreja. Mas quando o sangue do cristão cai na terra, ele levanta e suscita outros cristãos a também morrerem pelo nome do Senhor Jesus Cristo. De certa forma, aqui o inferno é o local de morada eterna que ainda não foi inaugurado. Está dizendo que aqueles que estiverem em Cristo Jesus, ainda que morra, nem a morte vai separar. Já está isento da condenação da boca do inferno. Isaías 5 lá revela que a boca do inferno e o corpo do inferno vai se alargando, o Hades vai se alargando, conforme muitos pecadores morrem. Aqueles que vivem resistindo à pregação do Evangelho já são ali jogados nessa sala de espera. Rejeitaram o Evangelho, né? Vão para a sala de espera de Satanás lá. Lá também Satanás vai ser jogado no inferno. No inferno Satanás vai ser torturado para sempre. É a prisão eterna dele e dos anjos iníquos. Está dizendo aqui que